Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação para mim estar com os irmãos nesta programação especial, neste retiro urbano. Meu nome é Anderson Velten, eu sou capixaba, venho de Vila Velha, Espírito Santo. E é uma satisfação para mim estar com os irmãos. Eu já estive aqui nesta igreja há 16 anos. 16 anos atrás, em um sábado, assisti ao culto aqui com os irmãos da igreja da Parangaba. O templo ainda não estava erguido. Eu tinha vindo para assistir ao casamento de grandes amigos meus, o Tiago Elker e a Fernanda Ursulino, que frequentou esta igreja durante muito tempo. E eu vim para assistir ao casamento deles. O casamento não foi nesta igreja, mas no sábado nós assistimos ao culto aqui. E para mim é uma satisfação estar novamente aqui com os irmãos, digo mais uma vez, e em uma programação toda especial, este retiro urbano, dias de oração, dias de louvor e dias de estudo da palavra, enquanto o mundo está se divertindo com os divertimentos e os prazeres da carne, nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. Aliás, quero agradecer às irmãs que estiveram aqui à frente pelo lindo louvor que acabaram de apresentar ao nosso Deus para a exaltação do nosso Senhor, um hino verdadeiramente sacro que eleva os nossos pensamentos, que eleva o nosso espírito e nos prepara para o estudo da palavra de Deus. Irmãos, o que nós vamos fazer nesta tarde não é propriamente um sermão. Não vou apresentar para os irmãos um sermão. Nós vamos fazer um estudo que será feito hoje e que terá continuação nos próximos dias, no que diz respeito à minha participação aqui no retiro urbano. Todos os irmãos têm suas áreas de predileção. Alguns gostam mais de louvar, outros gostam mais da ação social. Existem aqueles que gostam de ajudar nos bastidores. Existem as pessoas que têm o talento de fazer uma maravilhosa comida, um alimento saboroso para ajudar nos almoços comunitários da igreja. E também no estudo da palavra de Deus existem as áreas de predileção. Alguns gostam mais dos textos poéticos das Escrituras, outros apreciam mais as histórias bíblicas, as histórias do Antigo Testamento, as histórias dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Existem aqueles que apreciam mais o conteúdo dos evangelhos. Cada irmão tem a sua área de predileção. Também tenho as minhas áreas de predileção. Tudo o que está na Bíblia é importante. De Gênesis a Apocalipse, tudo é importante, nada foi colocado à toa. Mas existem coisas que chamam mais nossa atenção que outras. No meu caso, aprecio mais o estudo da profecia, principalmente por causa do seu caráter histórico. Eu gosto muito de história, gosto muito de me aprofundar no estudo da história. Também gosto muito do estudo da doutrina do santuário, sempre me dediquei bastante a esse assunto. Existem outras áreas também, às quais me dedico, mas dentre todas as áreas, dentre todos os campos de estudo, aquele ao qual mais eu me dediquei até hoje foi o estudo da cronologia bíblica.
Desde que aceitei a mensagem cristã adventista do sétimo dia, a cronologia profética das Escrituras sempre foi algo que chamou muito a minha atenção. Aliás, eu me tornei adventista do sétimo dia, em grande medida, quando conheci as profecias de tempo das Escrituras, estudando na escola adventista. Minha família, pais, irmãos, não são adventistas, mas eu estudei na escola adventista todo o ensino fundamental. E na escola adventista eu tive a oportunidade de fazer um curso bíblico, que na época era muito famoso, se usava muito, hoje não, o seminário As Revelações do Apocalipse. E estudando o seminário As Revelações do Apocalipse, na lição de número 15, eu me deparei com os períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. E eu fiquei fascinado. Eu fiquei maravilhado, porque ali estava uma forte evidência do caráter inspirado das Escrituras Sagradas. Ali estava uma forte evidência de que Jesus não era mais um, mas de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador do mundo, porque ele veio no modo da profecia, no lugar indicado na profecia, para fazer a obra prevista na profecia e no tempo determinado por Deus na profecia. E eu fiquei fascinado com aquilo e me dediquei bastante ao estudo da profecia, e em particular da cronologia profética das Escrituras. E nestes dias eu vou partilhar com os irmãos um pouco do que tenho estudado através dos anos sobre essa matéria. Nesta tarde, nós vamos estudar esse tema. O título da palestra é Mudando os Tempos e a Lei. No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, existe essa predição, essa profecia. Daniel capítulo 7, versículo 25, muito conhecida dos nossos irmãos adventistas. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Nós vimos um pouco dessa profecia pela parte da manhã, no estudo que fizemos no culto divino com o nosso irmão Rubem Fernandes. E eu quero destacar esse versículo para nós avançarmos em nosso estudo e reflexão sobre essa profecia de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala de um poder que se levantaria na terra, representado pelo símbolo do chifre pequeno. E que esse poder simbolizado por esse chifre, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Bem, nós adventistas do sétimo dia, desde o início do nosso movimento, temos entendido que o cumprimento dessas palavras, e cuidará em mudar os tempos e a lei, tem a ver com a mudança que aconteceu nos livros de religião, nos catecismos, na redação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como nós vimos pela manhã, estão em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5. Mas os catecismos trazem uma redação modificada dos 10 mandamentos. Nos catecismos, o segundo mandamento foi eliminado, foi suprimido, porque o segundo mandamento proíbe a confecção de imagens de escultura para serem adoradas. Mas como muitos cristãos realizam seu culto a Deus por meio de imagens de escultura, ficou mais fácil
excluir esse mandamento dos catecismos. Mas isso gerava uma dificuldade, porque todos sabem que os mandamentos são 10, e se você elimina um mandamento, você fica com 9, mas nós sabemos que não são 9 mandamentos, são 10 mandamentos. Então, para preservar o número dos 10 mandamentos, o 10º mandamento, que proíbe cobiçar qualquer coisa, foi desdobrado em 2, foi dividido em 2, e foi transformado em não desejar a mulher do próximo, 9, e não cobiçar as coisas alheias, 10º. Mas não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, na verdade são a mesma coisa, são o 10º mandamento das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Mas nós, adventistas do 7º dia, temos entendido que o maior ataque à lei de Deus foi no 4º mandamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o 4º mandamento foi transformado no 3º. Deixou de ser o 4º e passou a ser o 3º porque eliminaram o 2º. Mas, além disso, mudaram o sábado do 7º dia, e o mandamento é expresso em dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mudaram o sábado do 7º dia para o 1º dia da semana, o domingo. Mas, não estando contentes com isso, ainda acrescentaram os dias de guarda estabelecidos pela igreja. Então, o 4º mandamento foi transformado em 3º com a redação guardar domingos e festas. Além disso, o tempo da guarda do dia de descanso foi mudado, porque nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, todos nós adventistas sabemos, o tempo vai do início da noite até o início da noite. O cômputo do dia vai do início da noite até o início da noite. E o marco inicial da noite é o pôr do sol. E nós temos, como um dos textos que indica isso, Levítico, capítulo 23, versículo 32. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Mas abandonaram o cálculo bíblico de pôr do sol a pôr do sol e adotaram o cálculo de meia-noite a meia-noite, à moda dos romanos. Por isso que a profecia dizia: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós temos entendido isso dessa maneira, como adventistas do 7º dia. Mas nesta tarde, o meu objetivo é aprofundar o conhecimento dessa profecia. Aprofundar o conhecimento dessa mudança dos tempos e da lei, mas não somente isso, procurar entender o que mais está envolvido na profecia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Bem, vamos então avançar. E ao avançarmos, eu quero já fazer aqui um aviso aos irmãos. Eu já disse que será um estudo. Nós vamos fazer aqui um estudo, um aprofundamento. E o meu primeiro objetivo é municiar os irmãos com conhecimento do processo histórico ou de processos históricos. Porque, por vezes, nossos irmãos, principalmente aqueles que ministram estudos bíblicos ou pregam, palestram sobre esses assuntos, não sabem bem como se deu esse processo histórico. Costumam simplificar a coisa da maneira bem conhecida entre nós. No século IV, o imperador Constantino mudou o sábado para o domingo. Isso é verdade em parte, mas o processo histórico é um pouco mais cheio de capítulos, de etapas. E nós temos como reconstruir esse processo histórico e entender como que aconteceu essa mudança do sábado para o domingo na mente do povo e por parte da maior agremiação cristã que existe. Bem, entendam primeiramente o seguinte: os hebreus
desde muitos séculos, entendiam que o tempo tem a divisão da semana e que a semana é formada por 7 dias. Porque esse conhecimento, pelo menos da perspectiva bíblica, veio sendo preservado desde a criação, de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E os hebreus, preservando esse conhecimento, sempre tiveram uma semana de 7 dias. Mas outros povos não. Outros povos não praticavam a semana de 7 dias. Por exemplo, os romanos, eles dividiam o mês em 3 partes. Foi só no primeiro século, já na época de Jesus, é que os romanos adotaram a semana de 7 dias. Antes de Cristo, eles não praticavam a semana de 7 dias. A divisão do tempo para eles era diferente. Mas na época de Jesus, eles adotaram a semana de 7 dias. Mas diferentemente dos hebreus, eles deram nomes para os dias. Os hebreus não davam nomes para os dias. Para os judeus, era 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, que era o dia da preparação, e o 7º dia, que era o Shabat, o santo sábado do Senhor. Vocês podem ver aí que os romanos, eles deram nomes para os dias. E os dias foram batizados em homenagem a deuses específicos. O primeiro dia da semana recebeu o nome de Dies Solis, o dia do sol. O segundo dia da semana, dia da lua. O terceiro dia da semana, dia de Marte. O 4º dia da semana, dia de Mercúrio. O 5º dia, dia de Júpiter. O 6º dia da semana, dia de Vênus. E o 7º dia da semana, dia de Saturno. Então, a partir do 1º século, os romanos passaram a adotar essa semana de 7 dias, com os dias com nomes em homenagem a deuses, que são os deuses planetários, os planetas que eram conhecidos, porque até tempos recentes, somente além da Terra, somente 4 daquilo que nós chamamos de planetas eram conhecidos. Mercúrio, Vênus, somente 5. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Somente esses eram conhecidos, somente 5. Mas como eles também chamavam o Sol e a Lua de planetas, os antigos romanos também chamavam ou consideravam o Sol e a Lua planetas, então era uma semana planetária de 7 dias. Muito bem. Dito isso, de que no 1º século é que os romanos adotaram uma semana planetária de 7 dias, vamos tentar reconstruir, com as informações disponíveis, o processo histórico da mudança do sábado para o domingo. Bem, os nossos irmãos sabem que ali no tempo dos apóstolos, o dia de descanso e adoração era o sábado. O livro dos Atos dos Apóstolos não apresenta nenhum outro dia de descanso e adoração senão o sábado do 7º dia. Se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 42 e 44, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, esse texto especialmente, e Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1 a 4, particularmente o versículo 4, além de outros textos mais, lá no capítulo 1 e no capítulo 15, os irmãos verão que o único dia de descanso e adoração no período apostólico era o sábado do 7º dia. Mas de onde veio a guarda do domingo? Esse foi um processo histórico. Quando eu uso essa palavra processo, eu estou querendo dizer que houve uma sucessão de
etapas para que o sábado fosse mudado para o domingo. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos esse texto aqui de Atos capítulo 20, versículo 7. Esse texto fala de uma ocasião em que o apóstolo Paulo se reuniu com os irmãos e diz o texto que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Bem, alguns defensores da guarda do domingo usam esse texto para dizer que os apóstolos já guardavam o domingo. Mas se a gente observar os detalhes, nós vamos ver que isso não é verdade. Por quê? Em primeiro lugar, esse texto não diz que eles estavam descansando. Em segundo lugar, a realização de culto religioso não torna um dia sagrado, separado por Deus. Nós podemos realizar culto a Deus todos os dias da semana. Nós, adventistas, por vezes, temos a semana de oração. Realizamos culto todos os dias da semana, mas isso não quer dizer que todos os dias da semana sejam dias separados, dias diferentes, dias sagrados para descanso e adoração. Aqui o texto está falando de uma ocasião em que os irmãos daquela cidade se reuniram com o apóstolo Paulo, até porque Paulo tinha que viajar no dia seguinte. Então eles quiseram aproveitar um pouco mais a presença do apóstolo entre eles. Diz o texto, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Mas existe algo mais nesse texto. O texto diz que Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Isso significa que essa foi uma reunião noturna. Mas pelo cálculo bíblico, a parte escura do primeiro dia da semana é depois do pôr do sol de fim de sábado. Quando acontece o pôr do sol, com o qual se encerra o sábado, inicia-se o primeiro dia da semana. Então, isso indica que essa reunião foi uma reunião naquilo que nós hoje, ocidentais, pelo método romano, chamamos de sábado à noite. Essa foi uma reunião de sábado à noite. O que aconteceu na verdade? Eles guardaram o sábado, conforme o mandamento, era um dia de descanso e adoração, e Paulo devia viajar no dia seguinte. Então o que eles fizeram? Uma vigília de sábado à noite, como nós adventistas costumamos fazer. Nada diferente disso. Só que para o cálculo bíblico, isso já é primeiro dia da semana. Foi apenas isso. Agora, tudo bem. Esse texto, talvez, aqui eu não posso afirmar com certeza. Eu sou muito rigoroso no exame histórico. Eu não posso afirmar com certeza. Mas esse texto pode sugerir que no primeiro século, ali no tempo dos apóstolos, estou falando dos anos 40, 50, 60 do primeiro século, por vezes os cristãos se reuniam sábado à noite. Como assim? Porque no sábado os cristãos iam à sinagoga, porque era o local comum de reunião do sábado, a sinagoga, e eles se reuniam nas sinagogas. Claro, cada vez mais eles abandonavam a sinagoga porque eles eram perseguidos pelos judeus. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Mas nos lugares em que eles ainda não estavam sendo perseguidos, eles iam para a sinagoga. Agora, depois do pôr do sol, já nas primeiras horas do primeiro dia da semana, aí eles faziam uma reunião em casa mesmo, somente entre eles. Uma reunião só de cristãos. Na noite sábado civil, início do primeiro dia da semana. É uma possibilidade. Eu não posso afirmar isso de maneira absoluta, porque o único texto de que dispomos é esse. E é evidência insuficiente para se afirmar algo assim, mas é uma possibilidade. Agora, vamos avançar. Existe esse texto aí,
que aí é um texto não bíblico. Esse texto é o texto de uma carta, de uma das muitas cartas de Plínio o Jovem. Plínio o Jovem, ele foi governador romano da Bitínia. E ele escreveu uma série de cartas, e essas cartas sobreviveram até os nossos dias. E nessa carta, ele escreve ao imperador, Plínio está escrevendo ao imperador, sobre os cristãos. Ele está falando que, olha, apareceram aqui na Bitínia alguns cristãos, há uma comunidade de cristãos, e eu estou escrevendo essa carta ao imperador de Roma para informar o que está acontecendo, quem são esses cristãos. Vocês podem me perguntar, irmão Anderson, mas quando foi que Plínio escreveu essa carta? Aí no começo dos anos 100, no comecinho dos anos 100, começo do segundo século da era cristã. E Plínio escrevendo ao governador, ao imperador, ele era o governador, escrevendo ao imperador de Roma, ele diz assim: houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro, consistiu tão somente em reunir-se regularmente em certo dia antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se de um Deus se tratasse, e comprometer-se mediante juramento a não perpetrar alguns tipos de crimes, como se comenta, a não cometer furto, nem roubo, nem violência, ou roubo com violência, nem adultério, a não faltar com a palavra dada e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. Então Plínio informa, governador Plínio informa ao imperador romano que esses cristãos costumavam se reunir regularmente em certo dia, ele não chega a especificar o dia, em certo dia antes do nascer do sol. Bem, vamos complementar essa informação de Plínio do começo do segundo século com uma outra informação. Essa outra informação vem de um escritor que é considerado um dos pais da igreja, chamado Justino Mártir, Justino de Roma. Justino, ele escreve aí em meados do século II, por volta aí de 130, mais ou menos, ou um pouco depois disso. E Justino, na sua primeira apologia, Justino era um cristão ali da Palestina mesmo. E ele escreve o seguinte: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então o que o Justino está informando é que na manhã do dia chamado do sol, o dia do sol, que era o primeiro dia da semana planetária dos romanos, realizava-se uma reunião religiosa. Quando a gente junta essa informação com a informação de Plínio, e Plínio fala que essa reunião acontecia antes do nascer do sol, a gente compreende o que estava acontecendo. Os cristãos primitivos, eles começaram a adotar a prática de fazer um culto na manhã do primeiro dia da semana, bem cedinho, como acontece em algumas igrejas adventistas. Uma reunião bem cedo, na manhã do primeiro dia da semana, uma reunião de oração. Faziam orações, cantavam hinos e liam um texto. Mas era bem cedo, antes do nascer do sol, ainda no final da madrugada. Por quê? Porque o primeiro dia da semana era um dia de trabalho. Então eles faziam a reunião bem cedo, na manhãzinha do primeiro dia da semana, uma reunião simples, e depois cada um ia para o seu trabalho, para a sua ocupação, para o seu ofício. Era isso que estava acontecendo entre os cristãos primitivos. Irmão Anderson, o irmão está falando de que época? 100, 110, 120, 130, 140, 150. Começo do segundo século da era cristã. Existe um outro documento, que eu vou mostrar aqui para os irmãos, que é a Didarré. Didarré é um livro pequenininho,
dos primeiros tempos do cristianismo, dos livros mais antigos dos cristãos. E esse livro, ele fala isso que vocês estão vendo aí. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, após ter confessado os seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Aqui nós já temos um problema, porque aqui o primeiro dia da semana já recebe a designação de dia do Senhor, ou seja, já começava a acontecer um desvio de pensamento, mas não é difícil de entender o que estava acontecendo. Raciocinem comigo. Lá na época dos apóstolos, eles iam para a sinagoga. Quando não havia sinagoga, diz Atos capítulo 16, versículo 13, eles iam para algum lugar calmo e tranquilo no sábado, no sétimo dia da semana, para orações, para estudo da palavra de Deus. Depois, eles começaram a fazer, talvez, reuniões sábado à noite. Depois começaram, seguramente, a fazer reuniões no comecinho da manhã do primeiro dia da semana. Só que como esse primeiro dia da semana era também o dia em que Jesus tinha ressuscitado, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, alguns já começaram a misturar as coisas. De um singelo culto na manhã do primeiro dia da semana, antes de ir para o trabalho, já começaram a entender que era uma comemoração da ressurreição do Senhor. E por isso passaram a designar esse dia de dia do Senhor. Mas na Bíblia não. Na Bíblia, o primeiro dia da semana nunca é chamado de dia do Senhor. O único dia que é chamado de dia do Senhor na Bíblia é o sábado do sétimo dia. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14 diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares. Então, ali, o sétimo dia é chamado de dia do Senhor. Mas aqui, no meio do segundo século, o segundo século são os anos 100 alguma coisa, alguns já começaram a pensar no primeiro dia da semana como dia de honra ao Senhor por causa da ressurreição do Senhor. Mas ainda eles não guardavam o primeiro dia da semana. Era simplesmente um dia em que havia um culto pela manhã. Por que eles não guardavam o primeiro dia da semana? Porque era um dia de trabalho comum. Os senhores queriam o trabalho dos seus servos. Era um dia de trabalho comum. O mercado funcionava normalmente no primeiro dia da semana. Mas existe outro fator que também mexeu em tudo isso. No ano 66 depois de Cristo, ali no final do período apostólico, os judeus se revoltaram. Vocês sabem, os irmãos sabem, que os judeus estavam sob o jugo romano. Eles tinham que pagar tributo a Roma, ao Império Romano. E eles não queriam mais isso, e eles se revoltaram e começaram a guerra dos judeus contra os romanos. E a guerra foi violenta. E no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi destruída pelos exércitos romanos. Essa guerra durou até o ano 73. Foi uma guerra terrível, de muito sofrimento. Depois que a guerra passou, os judeus foram derrotados, Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído, os cristãos, alguns cristãos, começaram a sentir o desejo de se distanciar dos judeus, porque os judeus passaram a ser vistos como baderneiros, como pessoas contrárias ao governo de Roma, pessoas que eram mal vistas pelo Império Romano, como revoltosos. Então muitos cristãos começaram a agir para se distanciar dos judeus. E muitos deles passaram a abandonar práticas que eram vistas como práticas judaicas. E não existe nenhuma prática dos judeus mais conhecida senão a guarda do sábado. O sábado identifica fortemente os judeus.
Então, a guerra dos judeus contra os romanos e a destruição do templo de Jerusalém, da própria cidade de Jerusalém, acabou tendo como consequência esse distanciamento entre judeus e cristãos. Além do fato de que os judeus perseguiam os cristãos, né? Evidentemente. Então esse é mais um fator. Mas o tempo foi passando. Do ano 150, nós avançamos para o ano 200. Do ano 200, nós avançamos para o ano 250. E aconteceu algo importante dentro do Império Romano. Assim como o cristianismo crescia dentro do Império Romano, assim como cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo, havia dois cultos que também estavam crescendo paralelamente ao cristianismo. Um culto era o culto ao deus Sol Invictus, ou o Sol Invencível. Esse não era um culto antigo em Roma. O culto antigo de Roma era o culto aos deuses tradicionais. Júpiter era, no caso Juno, né, na linguagem romana, Juno, Marte, Mercúrio, o próprio Saturno, esses eram os deuses tradicionais de Roma. O Sol Invictus não era, mas cada vez mais pessoas no segundo século e no terceiro século estavam adotando o culto ao o Deus Sol Invencível. Isso muito por influência do imperador Aureliano e depois por influência de outros imperadores. Estou destacando aqui o Aureliano. Outro culto que também se tornou muito famoso dentro do império foi o culto a Mitra, ao deus Mitra. Esse deus Mitra, ele é um deus de origem persa. Ele era considerado um deus menor lá na Pérsia, um deus que ajudava o deus principal. E os soldados romanos, quando tiveram contato com o mundo persa, acabaram assimilando o culto ao deus Mitra e trouxeram o culto ao deus Mitra para dentro do Império Romano. Então, tanto o culto ao Sol Invencível quanto o culto a Mitra estavam crescendo dentro do Império Romano. E depois, eles começaram a fundir esses dois cultos. Sol Invencível e Mitra começaram a ser vistos por muitos como um mesmo Deus. Nessa época, a semana planetária já estava amplamente difundida entre os romanos, porque nós estamos falando dos anos 200, segundo século, terceiro século. A semana planetária já estava amplamente difundida. E qual era o dia do Sol? Era o primeiro dia da semana. Então vejam, o culto ao Sol Invencível foi aumentando em popularidade, cada vez mais pessoas foram adotando esse culto. O culto ao deus Mitra também foi aumentando em popularidade. E o dia do Sol era o primeiro dia da semana. Era um dia especial para a adoração ao Sol. E aí, nós avançamos mais no tempo e chegamos ao século IV, o quarto século da era cristã. Os irmãos sabem que no segundo século, no terceiro século e no começo do quarto século, o Império Romano movia terríveis perseguições contra os cristãos. Essas perseguições dos romanos contra os cristãos, elas não eram constantes. Eram por ondas. Havia um momento de terrível perseguição, aí depois a perseguição diminuía. Depois vinha outro momento de terrível perseguição, aí a perseguição diminuía. Mas no começo do século IV, já anos 300, no comecinho do século IV, um imperador romano chamado Diocleciano estabeleceu a mais terrível perseguição contra os cristãos, a perseguição de Diocleciano. Foram 10 anos de perseguição, 10 anos. As igrejas que já existiam foram destruídas, as escrituras sagradas foram queimadas, os cristãos foram presos e muitos foram mortos.
Foi a mais terrível perseguição do Império Romano contra os cristãos. Então, houve esse período de perseguição do imperador Diocleciano. Essa perseguição foi mantida por outros imperadores dentro desses 10 anos, até que sobe ao poder um imperador chamado Constantino. E o imperador Constantino, ele resolve pôr um fim à perseguição. No ano 313, por meio do Edito de Milão, o imperador Constantino pôs fim à perseguição, ano 313. E pouco tempo depois, o imperador Constantino fez algo mais. O que Constantino pretendia? Ele achava que a perseguição dos pagãos contra os cristãos estava drenando a energia do império, porque estava deixando o império dividido. A religião cristã já tinha crescido muito, e permitir que os pagãos perseguissem os cristãos era criar muita confusão dentro do império. E ele achava que o império tinha muitos problemas mais graves para serem enfrentados. Então ele mandou parar a perseguição no ano 313, e ele adotou uma política de favorecer a aproximação entre cristãos e pagãos. Nós chamamos de uma política de sincretismo, de unir os pagãos e os cristãos. E, então, no ano 321, o imperador Constantino, que ainda não era cristão, ele não tinha sido batizado, ele promulga o edito mais antigo que se conhece, estabelecendo a guarda do primeiro dia da semana. Os irmãos podem ler aí que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Então, o imperador Constantino, em março de 321, decretou o descanso obrigatório nas cidades no venerável dia do sol. Então vejam que foi somente aí que o domingo foi transformado em dia de descanso, mas como venerável dia do sol. Era um dia de adoração ao sol invictus, porque Constantino era um adorador do sol invictus, do sol invencível. Isso é atestado historicamente, porque ele usava o símbolo do sol invencível, do deus sol invictus. Então foi aí que foi estabelecida a guarda do primeiro dia da semana. Como que os cristãos agiram? Bem, os cristãos adotaram uma fórmula de concórdia. Como assim, irmão Anderson, fórmula de concórdia? Eles procuraram fazer as duas coisas. E isso pode ser atestado por esse documento que eu vou mostrar para os irmãos aí. Trata-se de um documento chamado Constituições Apostólicas. É um documento dos anos 300, do 4º século da era cristã. E vejam o que está escrito aí. Vou ler para os irmãos. Que os vossos jejuns não sejam como os dos hipócritas. Hipócritas era a maneira que eles usavam para se referir aos judeus. Que vossos jejuns não sejam como os dos hipócritas, pois eles jejuam no 2º e no 5º dias da semana. Vós, porém, jejuai durante os 5 dias completos, ou então no 4º dia da semana e no dia da preparação. Olhem como que o documento Constituições Apostólicas se refere ao 6º dia da semana. Dia da preparação, porque no 4º dia foi proferida a condenação contra o Senhor, tendo Judas então prometido entregá-lo por dinheiro. E deveis jejuar no dia da preparação, a sexta-feira, porque nesse dia o Senhor sofreu a morte de cruz sob Pôncio Pilatos. Agora observem especialmente o que o documento Constituições Apostólicas diz no parágrafo seguinte.
Guardai, porém, o sábado, e celebrai festivamente o dia do Senhor, pois o primeiro é memorial da criação, e o segundo da ressurreição. Então entenderam aí o que eles fizeram? Vamos guardar os dois. O sábado, porque é memorial da criação. E o dia do Senhor, que eles chamavam de dia do Senhor, o domingo, porque é o memorial da ressurreição de Jesus, já que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É isso o que eles passaram a fazer: guardar o sábado e guardar o domingo. Mas muitos não ficaram satisfeitos com essa fórmula de concórdia. E na segunda metade do século IV, houve um concílio regional, não foi um concílio universal, foi um concílio regional, chamado Concílio de Laodiceia. E no Concílio de Laodiceia, no cânon 29, está escrito o seguinte: os cristãos não devem judaizar-se descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia, honrando o dia do Senhor, e se possível descansar como cristãos. Mas se alguém for considerado judaizante, seja anátema de Cristo. Aí já foi um passo além. Lá nas constituições apostólicas, eles tinham dito: vamos guardar os dois, o sábado como memorial da criação, o domingo como memorial da ressurreição. Mas o concílio de Laodiceia já fala diferente. No cânon 29 fala: olha, os cristãos não devem descansar no sábado, devem trabalhar nesse dia, mas devem honrar o que eles chamavam de dia do Senhor. Mas isso foi implementado rapidamente? Nós temos evidência histórica que não. E aqui é um ponto muito importante para o qual eu chamo a atenção dos irmãos. Existem dois historiadores do quinto século, aí entre o quarto e o quinto século. Um é o Hermas Sozomeno, vocês podem ver aí, Hermas Sozomeno. Na sua obra História Eclesiástica, ele diz o seguinte: o povo de Constantinopla, da cidade de Constantinopla, e de quase todas as partes, olha que coisa interessante que ele fala, de quase todas as partes, reúne-se no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca se observa em Roma, nem em Alexandria. Então, as igrejas de todas as cidades estavam com aquela fórmula mista. Eles tinham culto no sábado e culto no domingo. Eles honravam os dois dias. Mas esse costume não é observado nem em Roma, nem em Alexandria. Então, Roma tinha um costume diferente. O outro historiador é o Sócrates, não confundir com o Sócrates, o filósofo Sócrates, que viveu séculos antes. Esse aqui é um historiador chamado Sócrates. Na sua obra, que também se chama História Eclesiástica, ele diz o seguinte: porquanto quase todas as igrejas do mundo, conquanto quase todas as igrejas do mundo celebrassem os sacramentos aos sábados, cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de alguma antiga tradição, deixaram de fazer isto. Olhem que coisa interessante que Sócrates, o historiador Sócrates, está falando. Quase todas as igrejas do mundo celebram os sacramentos aos sábados, todas as semanas. Mas os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de alguma antiga tradição, não por causa do que a Bíblia dizia, mas por causa de alguma antiga tradição, deixaram de fazer isso. Roma, e junto com Roma, Alexandria, tinha um costume diferente, da exaltação do primeiro dia da semana. Isso vai ficar mais claro na próxima etapa do nosso estudo, que vai ser agora. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz: e cuidará em mudar os tempos e a lei. O que mais está envolvido nisso? É o que nós vamos ver agora ao estudarmos sobre a controvérsia quartodecimana.
Irmão, nunca ouvi falar disso. Nunca ouviu, justamente por isso você está aqui nesta tarde para aprender algo, para sair daqui com mais conhecimento do que quando você chegou. Então vamos estudar agora sobre a controvérsia quartodecimana. Que controvérsia era essa? É a seguinte controvérsia, irmãos. Os irmãos sabem que quando o povo de Israel saiu do Egito, lá atrás, 3.500 anos atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus determinou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Eles deveriam pegar um cordeiro e matar o cordeiro no dia 14 do primeiro mês dos hebreus, matar o cordeiro, assar o cordeiro, e depois do pôr do sol, nas primeiras horas do dia 15 do primeiro mês, eles deveriam comer o cordeiro com pães sem fermento e ervas amargas. Era a ceia pascal. Os irmãos sabem que no final do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos e ele celebrou a Páscoa com os discípulos. Na noite da quinta-feira civil, primeiras horas da sexta-feira, do dia da preparação, na noite da quinta-feira civil, Jesus se reuniu com os discípulos e celebrou a última ceia, que foi uma ceia pascal. E no meio da ceia pascal, Jesus pegou aquele pão sem fermento e disse: isto é o meu corpo, simbolizando o corpo de Jesus. Pegou o cálice com o fruto da vide, o suco de uva, e disse: isto é o meu sangue, representando o sangue derramado na cruz do Calvário. Muito bem. Os irmãos sabem também que no dia seguinte Jesus morreu na cruz do Calvário, na sexta-feira. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso indicava que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento tinha chegado ao fim. Por quê? Porque todas as cerimônias e sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra de Jesus. João Batista, quando viu Jesus indo até ele, João Batista declarou, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais que tinham sido sacrificados no Antigo Testamento eram símbolos de Jesus. E o sacrifício daqueles animais era símbolo da morte de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento chegou ao fim. Agora eu preciso que os irmãos peguem suas Bíblias para nós lermos alguns textos na Bíblia. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Hebreus, capítulo 9, vamos ler os versículos 9 e 10. Diz aí: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Agora prestem atenção no versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Todas aquelas cerimônias tinham sido estabelecidas para serem praticadas até ao tempo oportuno de reforma. Prestem bastante atenção nisso. Agora, avançando um pouquinho, vamos para Hebreus capítulo 10 e vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: por isso ao entrar no mundo diz, aí ele cita o Salmo 40, Hebreus está citando o Salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste,
Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí ele comenta, Hebreus comenta: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, e ele cita o outro trecho do Salmo 40, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O que Hebreus está fazendo aqui? Hebreus está fazendo o seguinte: Hebreus está pegando o Salmo 40, em que o salmista fala: olha, Senhor, o Senhor não quis sacrifício e oferta, o Senhor quer que eu cumpra a sua vontade. E o autor de Hebreus está falando que esse salmo pode ser interpretado de uma perspectiva messiânica. Ele está pegando essas palavras, sacrifício e oferta não quiseste, para indicar, olha, os sacrifícios e ofertas chegariam ao fim. E ele pega as palavras do Salmo, quando o salmista fala, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, como se fosse Jesus falando, eis Senhor, Jesus se referindo ao Pai, dirigindo-se ao Pai, eis aqui, ó Pai, eu estou para fazer a sua vontade. Ou seja, eu vou afastar os sacrifícios e ofertas e eu vou fazer a sua vontade. Aí Hebreus diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro sistema, sacrifício e ofertas, para estabelecer o segundo, que é o sistema de Jesus, cumprindo aquilo que tinha sido simbolizado pelo sistema do Antigo Testamento. E aí quando no verso 10 ele fala, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, ele está comentando essas palavras que dizem, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Então nessa vontade é que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O que Hebreus está dizendo aqui é que quando Jesus cumpre a vontade do Pai e oferece o seu corpo como sacrifício, o primeiro sistema perde a sua validade. Ele se torna desnecessário. Isso não quer dizer que a lei cerimonial do Antigo Testamento fosse ruim, fosse negativa, fosse um abuso. Não, ela tinha um prazo de validade. Ela foi necessária por um tempo. Era santa, era sagrada, mas com prazo de validade, foi necessária por um tempo. Bem, é por causa disso, irmãos, que nós, adventistas do sétimo dia, não celebramos a Páscoa. Porque a Páscoa faz parte do sistema cerimonial do Antigo Testamento. E esse sistema chegou ao fim, não porque fosse ruim, não porque fosse pecaminoso, mas porque era temporário. Não faz sentido celebrar Páscoa sem Cordeiro Pascal. Páscoa se celebra com Cordeiro Pascal. Você tem que pegar o Cordeiro, você tem que sacrificar o Cordeiro, você tem que assar o Cordeiro, e na ceia pascal, no tempo certo, você come o Cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Os judeus continuam celebrando a Páscoa, mas, por mais de uma razão, não é uma Páscoa válida. Por que não é válida? Em primeiro lugar, porque quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, a ordem do Senhor foi, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Mas se isso não bastasse, porque evidentemente os judeus não creem no Novo Testamento, se isso não bastasse, a Páscoa que os judeus celebram não é válida, porque não tem Cordeiro Pascal. Não faz sentido a celebração da Páscoa sem Cordeiro Pascal.
eles não têm o cordeiro pascal. A ceia de Pêssar, ou Seder de Pêssar, ele não é com cordeiro pascal, é sem cordeiro pascal. Eles têm os pães sem fermento. Quando chega a época da Páscoa, lá em Israel, nos supermercados, as prateleiras enchem de caixas de pão ázimo, de pão sem fermento. O pão ázimo, eu não sei quantos aqui já viram, ele não é muito parecido com o nosso pão da Santa Ceia, não, o dos judeus. Se parece mais com um biscoito cream cracker, grande, assim, é um quadrado grande. Parece um biscoito. As prateleiras dos supermercados enchem de pão ázimo. E eles fazem a ceia com o pão ázimo, com as ervas, mas sem cordeiro pascal. E eles não têm como ter o cordeiro pascal, porque a lei de Moisés determina que os sacrifícios só podem ser realizados no templo de Jerusalém. E há um problema. No ano 70 da era cristã, o templo foi destruído. Eles não têm mais o templo. Então, eles não podem sacrificar. E sem sacrifício, eles não podem ter o cordeiro pascal na ceia. Tudo bem, mas isso são os judeus. Só que os cristãos resolveram também desobedecer à ordem do Senhor. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Deus falou, remove o primeiro para estabelecer o segundo. E os cristãos disseram, não, nós vamos continuar celebrando a Páscoa do Antigo Testamento, desobedecendo a ordem do Senhor. E os cristãos católicos continuaram realizando a Páscoa e transformaram a Páscoa na principal celebração cristã, a Páscoa cristã. Deus decretou que ela parasse, mas os homens disseram, vamos continuar, e agora ela vai ser a Páscoa cristã. Mas não foi somente isso. A profecia tinha dito, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, para nós lermos aí os versículos 4 e 5. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Respondendo à pergunta da a irmã me questionou sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é a cerimônia da nova e eterna aliança que substituiu a Páscoa da lei mosaica. A Santa Ceia foi colocada no lugar da Páscoa, mas ela não é a Páscoa. É uma outra cerimônia que substituiu a Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia da lei mosaica para comemorar a saída do povo de Israel do Egito e para tipificar a obra redentora de Jesus, mas a obra que ainda seria consumada por Jesus. A Santa Ceia é o memorial de uma obra que já foi realizada por Jesus aqui na terra. Então, é uma cerimônia que substituiu a Páscoa. E por isso a Santa Ceia, ela não tem tempo determinado. A Santa Ceia não tem tempo determinado. Ela comemora a comunhão da igreja, os irmãos entre si e os irmãos com o Senhor, relembrando a obra de Jesus, não é? Muito bem, mas eu pedi para os irmãos lerem esse texto de Levítico, capítulo 23, versículo 5, porque aqui é dito que no dia 14 do mês, do primeiro mês judaico, é a Páscoa do Senhor. E aí surgiu uma controvérsia entre os cristãos. Que controvérsia foi essa? De um lado, havia aqueles que entendiam que a Páscoa cristã, observem bem, não há Páscoa cristã. A Páscoa cristã não existe. O Senhor diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo.
mas eles resolveram manter a Páscoa, transformar a Páscoa judaica em Páscoa cristã. Mas aí surgiu um debate entre eles, porque alguns cristãos resolveram que a Páscoa cristã, católica, deveria ser celebrada no mesmo dia da Páscoa judaica, no dia 14 do primeiro mês. Esses eram os quartodecimanos, eles eram chamados de quartodecimanos, porque eles entendiam que a Páscoa cristã católica devia ser comemorada no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, dia 14 do primeiro mês. Mas havia outros, os cristãos de Alexandria, no Egito, e de Roma, na Itália, que entendiam que não, que a Páscoa católica deveria ser celebrada no domingo, perto do dia 14 do primeiro mês do calendário judaico. Então surgiu uma disputa. Aqui nós temos duas figuras muito conhecidas. Esse aqui é o Policarpo de Esmirna. O Policarpo dizia, não, a gente tem que celebrar a Páscoa do Senhor Jesus no dia 14 do primeiro mês dos judeus, porque essa é a data que aparece na Bíblia. Já o Aniceto, que era o líder da igreja de Roma, dizia, não, nós devemos celebrar a Páscoa cristã no domingo de Páscoa. Então havia uma divergência, só que eles se tratavam muito respeitosamente nesse período. Eles não tiveram um conflito muito acirrado, não, só tinham opiniões diferentes. Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso, para os irmãos perceberem que a igreja de Roma estava liderando esse processo de chamar a atenção para o domingo, primeiro dia da semana. Era a igreja de Roma que estava encabeçando esse processo. Depois, no período de Vítor I, que foi outro líder da igreja de Roma, aí a coisa piorou, porque Vítor não aceitava a prática dos quartodecimanos. Falava, não, vocês estão errando, vocês estão judaizando, vocês estão imitando os judeus, celebrando a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. A Páscoa de Nosso Senhor tem que ser celebrada no domingo. Na verdade, a Páscoa não tinha que ser celebrada nem no dia 14, nem no domingo. A Páscoa não tinha que ser celebrada. Mas eles estavam com esse debate, com essa disputa. Antes de prosseguir, para não estressar a mente dos irmãos, eu preciso já fazer um esclarecimento, porque alguns irmãos podem estar se perguntando, mas irmão Anderson, quando o mundo celebra a Páscoa, nós não fazemos também a Semana do Calvário, uma programação na igreja? Sim, nós fazemos, mas o nosso propósito é puramente evangelístico. Para nós, o dia de Páscoa não é um dia sagrado, o domingo de Páscoa não é um dia de descanso e adoração especial, ele é um dia comum. Mas nós aproveitamos que as pessoas estão pensando nesse assunto para fazer evangelismo. É um propósito evangelístico. A mesma coisa diz respeito ao Natal. O dia de Natal não é um dia sagrado para nós adventistas do sétimo dia. Nós simplesmente aproveitamos a ocasião para fazer evangelismo. Não podemos nos confundir quanto a isso. Dia santo é aquele que o Senhor Deus chamou de santo. O homem, o ser humano, não tem autoridade para declarar nenhum dia santo. Somente o Senhor Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, pode declarar um dia santo. Por isso, o domingo de Páscoa não é dia sagrado. O Natal não é dia sagrado, nós só aproveitamos a ocasião. E por isso os irmãos, os líderes da igreja devem tomar todo cuidado, no sentido de que ao aproveitar essas ocasiões, não transpareçam para os irmãos que estão transformando esses dias em dias sagrados, porque não são. Só esses momentos estão sendo aproveitados para evangelismo. Que fique isso bem claro. Bem, mas voltando aqui
ao bispo Vítor, ele declarou uma maldição, um anátema sobre todos aqueles que estavam celebrando a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque ele disse que isso estava errado, e houve muita controvérsia. Houve um pai da igreja, assim chamado pai da igreja, que até repreendeu Vítor I por causa desse anátema, dessa condenação que ele lançou sobre os quarto-decimanos, porque ele disse: olha, na época de Policarpo e Aniceto, eles divergiam, mas eles não se tratavam de uma forma rude, grosseira, e você está agindo de uma maneira despótica, falando para o bispo de Roma, o Vítor I. Bem, mas a controvérsia não diminuiu, só piorou, só foi piorando a controvérsia. A controvérsia avançou pelos anos 200 e cada vez mais forte. Os cristãos da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, queriam celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Mas os cristãos da Itália, do Egito e de outras partes, no primeiro dia da semana. E quem resolveu pôr um fim ao debate? Imperador Constantino. Imperador Constantino convocou então o Concílio de Nicéia, isso já depois do fim das perseguições. Depois do fim das perseguições do Império Romano contra os cristãos, o imperador Constantino, ele convocou o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 da era cristã. E lá os presentes debateram o assunto. Foram apresentadas as razões de ambos os lados, até que se chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão do Concílio de Nicéia? Foram duas conclusões. Primeira conclusão: todos os cristãos devem celebrar a Páscoa no mesmo dia. Tem que chegar a um acordo. Segunda conclusão: essa data tem que ser diferente da data dos judeus, porque os judeus mataram nosso Senhor Jesus. Nós não podemos celebrar a Páscoa na mesma data em que eles celebram a Páscoa deles. Mas o Concílio de Nicéia em si não chegou a definir a data da Páscoa. Logo depois é que os líderes começaram a convergir em uma regra, que nós chamamos de regra de Nicéia, embora essa regra não tenha sido estabelecida lá no Concílio de Nicéia. E qual foi a regra de Nicéia? É essa que está aparecendo para vocês aqui. A regra de Nicéia estabeleceu o seguinte: daqui para frente, a Páscoa cristã, a Páscoa católica, ela vai acontecer no primeiro domingo que vier depois da primeira lua cheia, que vier depois do equinócio da primavera. Vamos traduzir isso. Primeiro você encontra o equinócio da primavera. Equinócio é aquele dia do ano em que a parte clara e a parte escura têm a mesma duração. Na época do Concílio de Nicéia, isso era 21 de março. Então, primeiramente, você encontra a data de 21 de março. Agora, procure a primeira lua cheia depois de 21 de março. Achei a primeira lua cheia. Agora, procure o primeiro domingo que acontecer no dia da lua cheia ou depois disso. Pronto, é o domingo de Páscoa. Essa foi a regra que foi estabelecida ali na época do imperador Constantino. E essa é a regra que vale até hoje. É essa regra que vale até hoje. Se vocês pegarem uma folhinha de calendário, dessas que tem a marcação das luas, lua cheia, quarto crescente, quarto minguante, lua nova, façam um teste. Procurem lá a data da Páscoa, o domingo de Páscoa, vai estar marcado lá como feriado. Verifiquem se esse domingo é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Vocês vão ver que sempre vai dar certo, porque essa regra foi estabelecida na época do imperador Constantino e ela vigora até os nossos dias. Mas observem bem o seguinte:
Olhem que coisa interessante. Deus, na sua palavra, tinha dito: remove o primeiro para estabelecer o segundo. O homem falou: não, eu vou continuar. Mas o homem não se dá por satisfeito. Ainda ele muda o tempo determinado por Deus. Deus falou: olha, o dia 14 do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. Não, Senhor, é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. O homem mudou a data e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas o que estava envolvido nisso? Isso foi uma iniciativa da Igreja de Roma, conforme os testemunhos históricos da época que eu mostrei para vocês. Uma política de exaltação do domingo. Fazer a Páscoa coincidir no domingo, com o domingo, criando assim esse domingo de Páscoa. Algo que nunca aparece nas Escrituras Sagradas. Nunca aparece no Novo Testamento. Muito bem. Agora vejam bem aqui o seguinte, irmãos, prosseguindo. Preciso falar de algo mais. Vencido esse ponto, eu vou avançar para um outro tópico. Agora, vou falar sobre calendários. Aqui, eu tenho essas informações na tela sobre a instituição do calendário juliano. No ano 46 a.C., o ditador romano Júlio César estabeleceu um calendário solar para os romanos. Até Júlio César, o calendário dos romanos era muito bagunçado. Era um calendário confuso, desorganizado. E Júlio César, que era o grande líder romano, ditador romano, ele não chegou a receber o título de imperador romano, de príncipe romano, mas ele era o ditador romano. Ele não estava satisfeito com o calendário de Roma. E pelo seu envolvimento com Cleópatra, ele foi amante da rainha Cleópatra do Egito, ele tomou conhecimento do calendário dos egípcios. E o calendário dos egípcios já era um calendário solar com 365 dias, mais ou menos que nem o nosso. Mais ou menos, a diferença é que não tinha o ano bissexto. Os egípcios não tinham o ano bissexto, eram só 365 dias. E Júlio César gostou disso. Gostou e falou: eu preciso adotar esse calendário para os romanos. E ele pediu a assessoria de Sosígenes, um astrônomo da época que assessorou Júlio César. E foi então estabelecido o calendário juliano. O calendário juliano, é claro, na época não ficou conhecido como calendário juliano, o novo calendário romano. Depois é que a gente passa a chamar de calendário juliano, porque foi Júlio César quem criou esse calendário. Ele adotou o calendário com um ano de 365 dias, com a diferença de que agora haveria o ano bissexto. O que seria o ano bissexto? Aquele ano que tem um dia a mais. Então, no calendário juliano, 3 anos tem 365 dias e um ano tem 366 dias, que é o ano bissexto. Quando a gente faz a soma de tudo isso, a gente multiplica 365 por 3 e soma com 366, nós temos o valor de 1.461 dias. Irmão Anderson, o que são esses 1.461 dias? É a quantidade de dias em 4 anos do calendário juliano. São 3 anos de 365 dias e um ano de 366. Então eu somo 365 mais 365 mais 365 e mais 366, dá 1.461 dias. Se agora eu pego essa quantidade de dias e divido por 4, porque são 4 anos julianos,
eu tenho o ano juliano médio. O ano juliano médio é de 365,25 dias. É aquilo que talvez você aprendeu na escolinha, quando você era bem pequeno, quando fala assim, o nosso ano tem 365 dias e 6 horas. São esses 365,25 dias. Isso é o ano médio do calendário juliano. Quem está anotando, se alguém estiver anotando, vão anotar essa informação. O ano juliano, o ano médio juliano, tem 365,25 dias. Tá? Muito bem. Só que há um problema. Qual é o problema? O problema é que o ano solar, o ano tropical, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol, é um pouquinho menor que isso. O ano solar, o ano verdadeiro, solar, tropical, ele tem 365,2422 dias. Então, observe, o ano juliano médio tem 365,25 dias. O ano solar tem 365,2422 dias. Ele é um pouquinho menor. Mas e daí? E daí é o seguinte. Se passa um ano, ou se passam 10 anos, isso não tem problema. Se passam 100 anos, não há problema. Mas depois de muitos anos, essa diferença se acumula e começa a causar problema. Aqui eu tenho um cálculo, vocês podem ver, 1582 menos 325. 325 é a data do Concílio de Nicéia, dá 1257 anos. Lá embaixo existe o valor 0,0078. O que é esse valor 0,0078? Isso aí é a diferença entre o ano juliano e o ano solar. A diferença é de 0,0078. Se eu multiplico 1257 anos por essa pequena fração, esse valor 0,0078, dá 9,8 dias, ou seja, quase 10 dias. Ou seja, em 1.200 anos, a diferença entre o ano juliano médio e o ano solar se acumula em cerca de 10 dias. 10 dias, certo? Mas qual é o problema disso? Para a tradição católica, isso causava problema. Por quê? Porque na tradição católica, 40 dias antes da Páscoa, existe um período chamado de Quaresma. E durante a Quaresma, pelo menos para os cristãos católicos mais praticantes, eles praticavam jejuns e se abstinham de carne. Mas, se havia essa diferença acumulada de 10 dias, isso geraria o problema de que, durante 10 dias, eles deixariam de comer carne num tempo em que eles poderiam comer carne, e durante 10 dias, eles comeriam carne quando eles não deveriam comer carne, porque a Quaresma estaria fora do seu tempo certo. Então, em 1582, o Papa Gregório XIII estabeleceu a Reforma Gregoriana. A Reforma Gregoriana foi para resolver esse problema. O Papa Gregório XIII foi assessorado pelo astrônomo Clavius. Esse astrônomo o assessorou no estabelecimento dessa reforma. Aqui vocês estão vendo uma página do decreto que estabeleceu a reforma gregoriana.
É uma bula papal chamada Intergravíssimas. Intergravíssimas. Intergravíssimas, vocês não vão conseguir ler, né, se estivesse com melhor qualidade, são as duas primeiras palavras da bula, Intergravíssimas. E quais foram as medidas que o Papa Gregório XIII tomou? Duas medidas. Primeira medida: a diferença entre o ano juliano e o ano solar se acumulou em 10 dias? Sim, 10 dias de diferença. O calendário juliano, ele era 10 dias maior. O ano juliano ele estava com 10 dias a mais do que o ciclo solar. Então o Papa Gregório XIII decidiu: vamos tirar 10 dias do calendário. Se o ano juliano fez com que o tempo fosse ficando para frente 10 dias, vamos recuar 10 dias para voltar ao tempo do Concílio de Nicéia. Ou falando em outras palavras, para colocar a Páscoa na época certa em que ela estava sendo celebrada, na época do Concílio de Nicéia. Vamos recuar 10 dias, porque com 1200 anos a Páscoa foi ficando 10 dias mais para frente. Então vamos recuar 10 dias. Foi a primeira medida que ele tomou. E essa medida gera muita confusão e, vamos dizer assim, uma certa munição para os críticos dos adventistas. Porque os críticos dos adventistas dizem assim: vocês guardam o sábado, mas houve a reforma no calendário. Esse sábado que vocês guardam nem é o sábado do passado. E essa crítica, esse ataque, não tem fundamento. E eu vou mostrar para vocês por que não tem fundamento. Pelo seguinte: acho que talvez vai ficar difícil para os irmãos enxergarem, mas vou tentar. Aqui em cima, isso aqui é um calendário, e aqui em cima, cada coluna é um dia da semana. Então, lá na primeira coluna, lá em cima está escrito Sun, que é de Sunday, domingo. A segunda coluna está escrito Mon, de Monday, que é segunda. Terceira coluna, Tu, de Tuesday, terça-feira. Quarta coluna, Wednesday, está escrito Wednesday. A quarta coluna, que é de Thursday, quinta-feira. A sexta coluna, Friday, que é Friday, sexta-feira. E a última coluna aqui está escrito Sat, que é de Saturday, sábado. Qual foi a medida que o Papa Gregório XIII tomou? Olhem, aqui é o dia 1º do mês, aqui é o dia 2 do mês, dia 3 do mês e dia 4. Depois do dia 4, viria o dia 5. Mas o Papa Gregório XIII falou: olha, no ano 1582, no mês de outubro, a quinta-feira, dia 4, seria seguida pela sexta-feira, dia 5. Mas não vai ser assim, porque eu vou tirar 10 dias do calendário. Então, na verdade, a quinta-feira, dia 4, vai ser seguida pela sexta-feira, dia 15. O 4 vai ser seguido pelo dia 15. Foi assim que ele tirou 10 dias do calendário. Quinta-feira, 4, seria seguida pela sexta-feira, 5. Mas com a reforma gregoriana, quinta-feira, 4, foi seguida pela sexta-feira, 15. Agora observem o seguinte: o ciclo semanal não foi quebrado. Depois da quinta-feira, veio uma sexta-feira. O ciclo semanal não foi quebrado. Não houve interferência no ciclo semanal. Portanto, o sábado que nós celebramos hoje é o mesmo sábado da antiguidade. Ele não foi afetado pela reforma gregoriana. Qual foi a outra medida tomada pelo Papa Gregório? A outra medida foi a seguinte: vamos evitar que esse problema aconteça novamente. Porque o ano juliano médio, ele é 0,0078
maior do que o ano solar, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Como que vamos resolver esse problema? Gregório XIII, claro, ele estava com a assessoria técnica ali do astrônomo Clavius, ele fez o seguinte: a cada 300 a 400 anos, esse 0,0078 acaba se acumulando em 3 dias. Em 400 anos, 0,0078 dias vai somando, e acaba essa diferença virando 3 dias. Então é simples, vamos tirar 3 dias a cada 400 anos. E como fazer isso? Ele criou uma regra, e essa regra que está aqui na tela. A regra é a seguinte: os anos seculares, e o que são anos seculares? São aqueles que terminam em 00. Os anos seculares, que normalmente eram bissextos, eles tinham um dia a mais, eram anos de 366 dias, eles agora vão ser anos regulares. Eles vão perder esse dia a mais, sempre que seu valor for divisível por 400. Ele estabeleceu essa regra. Uma regra arbitrária, o objetivo é tirar 3 dias do calendário. E então, vejam aí, ó, no calendário juliano, olhem para essa tabela, no calendário juliano, o ano 1600 era bissexto. No sistema gregoriano, ele continua sendo bissexto. Por quê? Porque você pega 1600 e divide por 400. Dá um número completo? Dá. 1600 dividido por 400, dá 4. Você não tem sobra. E se você não tem sobra, esse ano vai continuar sendo bissexto. Agora, 1700 não. Se você pega 1700 e divide por 400, você não tem um número completo. Você tem sobra. Então, o ano 1700, que no calendário juliano tinha um dia a mais, ele era bissexto, ele deixou de ser bissexto. Ele passou a ser de 365. O mesmo aconteceu com 1800 e o mesmo aconteceu com 1900. Já 2000, como é divisível por 400, você pega 2000 e divide por 400, dá 5, então ele continua sendo bissexto. Quer dizer que em 400 anos, 3 anos que teriam um dia a mais, não tem mais esse dia suplementar. Ele está tirando 3 dias em 400 anos. Ele resolve o problema do calendário. E aí o calendário juliano, reformado, passa a ser chamado de calendário gregoriano, que é o nosso calendário atual, é o calendário gregoriano. Por isso que o ano 2000 ele foi bissexto, mas 1900 não foi bissexto. Nós estamos no calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele é quase idêntico ao calendário juliano, só tem essa pequena diferença. Aqui então nós temos o ano médio gregoriano. Como que a gente calcula o ano médio gregoriano? A gente pega os 365,25 dias, que é o ano médio juliano, e multiplicar por 400 anos, não por 4. Vai dar 146.100 dias. Aí a gente tira 3 dias dos 400 anos, 146.097 dias. Aí a gente divide por 400 anos novamente, aí a gente tem o ano gregoriano médio, 365,2425. Ele ainda é um pouquinho maior do que o ano solar, porque o ano solar é 365,2422. E o ano gregoriano médio é 365,2425. Mas aí a diferença ela é muito, muito pequena, seriam necessários milênios para isso causar alguma diferença. Irmãos, sequência final da nossa palestra, do nosso estudo de hoje. Último capítulo de hoje. Houve um autor, falecido poucos anos atrás, chamado Desmond Ford. Desmond Ford, ele foi um teólogo adventista que, depois de fazer alguns estudos, ele chegou a conclusões diferentes das nossas.
embora fosse um renomado teólogo adventista. E no seu principal trabalho contra a nossa doutrina, ele escreveu esse texto que está aí para os irmãos. E ele diz assim: mesmo que nos fixemos em 457 a.C., certamente não há forma de demonstrar que deveríamos datar o decreto em 22 de outubro daquele ano. Há indícios, pelo contrário, que parecem se opor a tal definição. Devemos ter em mente que a data de 22 de outubro tem um significado para o término de todas as partes desta profecia, e não apenas para o término final de 1844. O batismo de Cristo foi em 22 de outubro de 27 depois de Cristo? Será que os judeus teriam saído pela Jordânia se fosse o dia de Yom Kippur? Ou estariam no templo aguardando o surgimento do sumo sacerdote no lugar santíssimo? A morte de Estevão foi em 22 de outubro de 34 depois de Cristo? Alguma coisa no contexto sugere um cenário para o dia da expiação ou há indicações em contrário? Bem, eu não quero discutir todas as questões que ele está levantando aí, não. Eu só quero chamar a atenção para o elemento cronológico. Desmond Ford contestou a doutrina adventista, mas ele revelou que não sabia nada de cronologia. Porque ele diz aqui que se o período termina, no caso dos 2.300 anos, em 22 de outubro, o período também teve que começar em 22 de outubro. E que outros pontos marcados pela profecia teriam que ser em 22 de outubro, por serem períodos de anos. Então ele está raciocinando o seguinte: os 2.300 anos terminam em 22 de outubro de 1844, 2.300 anos antes era 22 de outubro de 457. Mas não é. E não é por quê? Por duas razões que eu vou explicar agora para nós encerrarmos nosso estudo. A primeira razão é que os 2.300 anos não são 2.300 anos julianos, nem são 2.300 anos gregorianos, são 2.300 anos solares. O ano juliano tem 365,25, mas o ano solar tem 365,2422. Eu coloquei aí na tela, os irmãos podem ver, eu fiz aqui em cima a conta: 2.300 anos julianos vezes 365,25 dias, dá 840.075 dias. Anderson, o que é isso? É a quantidade de dias em 2.300 anos julianos. Mas embaixo, aqui, eu fiz o cálculo com os anos solares. 2.300 anos solares vezes 365,2422 dias, dá 840.057,06 dias. Então há uma diferença entre 2.300 anos julianos e 2.300 anos solares. Existe uma diferença. E essa diferença é de 18 dias. Basta subtrair um valor pelo outro. Quase 18 dias. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um outro ponto. Os 18 dias estão aqui, olha, estão anotados aqui. Qual é o outro ponto? 22 de outubro de 1844 é uma data gregoriana. Porém, lá em 457 a.C., eu não trabalho com calendário gregoriano, porque as datas
Antes do calendário gregoriano, antes da reforma gregoriana, a gente trabalha com anos julianos. Então, o que eu tenho que fazer para proceder ao cálculo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer aqui uma transformação. Eu tenho que transformar a data gregoriana em data juliana. Anderson, como que eu faço isso? Bem, com a reforma gregoriana, o Papa Gregório XIII tirou dias do calendário. Eu vou ter que devolver dias ao calendário. Quando ele tirou 10 dias em 1582, o 5 virou 15. Porque quando ele tira, o valor final sobe, porque eu pulo do 5 para o 15. O dia 4 seria seguido do dia 5. Mas como ele tirou 10 dias, eu não vou contar os 10 dias, eu já pulo para o 15. O meu resultado aumenta, o valor do dia aumenta. Quando eu devolvo os 10 dias, o valor do dia cai. Então, se eu devolvo os 10 dias que Gregório XIII tirou em 1582, o 22 vira 12. Mas eu ainda tenho que devolver 2 dias, que são os dias que ele tirou em 1700 e em 1800, porque lembre-se que pela regra da reforma gregoriana, os anos seculares, que no calendário juliano eram bissextos, deixam de ser bissextos. 1700, que não é divisível por 400, deixou de ser bissexto. 1800, que não é divisível por 400, deixou de ser bissexto. Então eu tirei 2 dias, agora eu vou devolver os 2 dias. Então o 22 vai virar 10. É o mesmo dia. 22. É o 22 no gregoriano, vai virar 10, porque são os 10 de 1582, um de 1700 e um de 1800. Então são 12. 22. Quando eu devolvo 12 dias, eu caio para 10, porque eu tenho que percorrer esses dias. Caio para 10. É o mesmo dia, do ponto de vista fenomênico, assim, da vivência, é o mesmo dia. Só que no calendário gregoriano ele é chamado de 22, e no calendário juliano ele é chamado de 10. Aí, então, quer dizer que o término dos 2.300 anos, em 1844, foi 22 de outubro pelo calendário gregoriano, ou foi 10 de outubro pelo calendário juliano. Quando eu volto 2.300 anos pelo calendário juliano, eu chego ao dia 10 de outubro do calendário juliano. Porém, eu tenho que me lembrar que os 2.300 anos não são anos julianos, eles são anos solares. E o ano solar ele é um pouco menor que o ano juliano. Então eu vou recuar menos do que se eu recuasse anos julianos. Então, num primeiro momento, para facilitar o meu raciocínio, eu volto no tempo em anos julianos. Por que eu volto em anos julianos? Porque é o seguinte, vamos pensar, hoje é o dia 14 de fevereiro. Se eu volto um ano, 14 de fevereiro. Se eu volto 2 anos, 14 de fevereiro. Se eu volto 10 anos, 14 de fevereiro. É fácil fazer esse raciocínio. Então é esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui. Se eu volto 2.300 anos de 10 de outubro de 1844, eu chego a 10 de outubro de 457 a.C. Mas isso usando anos julianos. Só que os 2.300 anos não são julianos, são anos solares. E o ano solar é um pouquinho menor. A diferença é de 18 dias. É 18 dias. Então eu vou voltar menos do que se eu voltasse anos julianos. Eu vou voltar menos 18 dias. Eu vou chegar aqui no dia 28 de outubro. No final do período, o dia da expiação começou no pôr do sol do dia 10
de outubro, do dia 22, vamos falar em termos gregorianos. Começou no pôr do sol do dia 22 e terminou no pôr do sol do dia 23. Lá atrás, em 457, o início do período começou no pôr do sol do dia 28 e terminou no pôr do sol do dia 29 de outubro de 457 a.C. Então, essa é a informação que eu queria trazer para os irmãos. O final do período, o dia da expiação, no final do período, foi 22 para 23 de outubro de 1844 pelo calendário gregoriano, ou 10 para 11 de outubro do calendário juliano. Mas lá atrás, em 457, o início não foi em 22 de outubro. O início foi do pôr do sol do dia 28 ao pôr do sol do dia 29 de outubro de 457 a.C. Esse exercício é importante para os irmãos já poderem raciocinar em termos de calendário para os nossos próximos estudos nos próximos dias. Então aqui, esse foi o 10º dia do 7º mês do calendário judaico em 1844, do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol do dia 23 de outubro, em 1844, e este aqui foi o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, em 457 a.C., do pôr do sol do dia 28 ao pôr do sol do dia 29 de outubro de 457 a.C., foi o dia da expiação lá em 457 a.C. Bem, irmãos, eu tenho que encerrar. Eu só queria dizer que Deus lida com muita seriedade o plano de salvação. Ele estabelece os tempos e as épocas para o cumprimento de suas ações. Ele estabeleceu o tempo para o Messias se manifestar, para o Messias derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para o Messias começar a obra de juízo. E isso mostra como Deus é meticuloso, como Deus ele é preocupado com detalhes, e mostra também que ele dá evidências sérias de que o seu plano de salvação é verdadeiro, o seu plano de salvação está alicerçado em bases sólidas, e isso serve para fundamentar a nossa fé no plano de salvação do Senhor, a fim de que nós, fortalecidos por esse conhecimento, possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor, lembrando sempre de que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Deus ele é meticuloso nas mínimas coisas para nos mostrar que nós precisamos levar a sério as suas ordens, as suas determinações e as suas orientações, e que o homem não deve fazer como vocês viram aí, estabelecer a sua própria lógica, a sua própria sabedoria, as suas próprias regras, mas seguir aquilo que é determinado pelo Senhor. Agradeço pela atenção de todos, que Deus abençoe os irmãos. Amém.